já tem abordado, pincelado no dia assim, algumas coisas a respeito desse assunto que o Jefferson abordou. Até também naquela igreja de agosto, que nós conseguimos aqui no meio de estudos, mensual. E quando nós pegamos esse texto que Jefferson aprove a Deus para que aquelas profetas é interessante que o autor, João, ele vai se preocupar com a origem da maldade, da perversidade do mundo. Porque já deu o versículo 13, quando vamos ver aqui no versículo 11, ele vai dizer o quê? Porque a mensagem que eu vejo desde o princípio, está se reportando ao começo, Paulo está lá atrás. Amemos esse mandamento é o mandamento primordial de Deus, amar. Porque é uma consequência. Você ama Deus, você ama o seu irmão. Você vai entender. Você se ama. E quando você ama Deus, ama seu irmão, se ama, você não deseja fazer nada contra a vontade de Deus e nem contra o seu próprio irmão, ou contra si. Concorda? Quando nós vamos ver o mundanismo, e lá em Tiago vai deixar muito claro isso para cá, fala dentro do mundanismo na igreja, nós vamos ver que esse amor, esses valores, pré-estabelecidos por Deus, eles acabam sendo esquecidos pela igreja, porque a igreja agora está em conformidade com o mundo. E o que é essa conformidade? É quando a igreja assume a forma que o mundo lhe dá. O que é esta forma? É quando o mundo oferece um desejo, oferece algo que a igreja está necessitando, e por falta daquilo que os pastores e os irmãos expuseram, da pregação legítima da palavra de Deus, ela fica sem saciar a sua fome e acaba para que o mundo termine alimentando de forma errada. Aí é onde ela vai entrar na forma do mundo. E por mais que não queira, termina esta forma trazendo forma da sua igreja. Aí se torna uma igreja mudando. E nós temos cristãos mudando. Nós temos cristãos que têm concepções mudando. Vamos dar exemplo. Quando alguém prega ou ora, dizendo: eu faço, eu sou, eu levo, eu trago, depois de mim, eu também. É um pensamento totalmente mundano. É um pensamento totalmente pecaminoso. Porque ele está esquecendo que ele não é nada senão Deus na sua vida. E que Deus é primeiro lugar de tudo. É a primazia da vida cristã. Só que o culto antropocêntrico está tomando lugar do culto cristocêntrico. E aquele evangelho ao posto da igreja está massificado de uma forma que eu vou para a igreja pelo aquilo que eu quero buscar e não pelo que eu estou. Isso é real. Isso tem acontecido. Entrou sutilmente na igreja e é assim que o inimigo faz. Porque se na igreja primitiva, e aqui João está falando, e aqui Tiago fala, e aqui Paulo fala, entrou mudando de mudança, porque não nessa semana. Uma igreja que esqueceu da sua origem, esqueceu dos seus princípios. Quando Martinho Lutero ele deu o pontapé inicial para a reforma protestante, surgiu uma palavra, uma frase naquele tempo que é muito pertinente tanto para essa situação que falamos
dizendo a ele que o período da Idade Média ofuscou a mentalidade do homem de uma forma que deixou ele travado, sem ter como questionar e sem ter conhecimento nenhum. Eu retenho o conhecimento e oprimo a massa. Quando eu oprimo a massa, eu transformo ela num fantoche. Pessoal, porque ela vai fazer o que eu. A palavra antropoceno significa antropos, homem, grego. O homem no centro do tudo, e não Cristo no centro, é Cristo no centro. Amém? Aí é onde entra a questão do homem. Então, é o homem que é em nome de Deus. Por isso que Jesus na igreja de Odisseia, Jesus diz: eis que estou à porta. Jesus está batendo na porta da igreja, ele não está batendo na porta do mundo, não. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá. Cada a igreja que está em Odisseia. Ele está dizendo assim: vocês estão fazendo um culto onde só tem vocês sendo adorados. E eu estou dizendo: me chama para ser cultuado, me chama para ser adorado. Tu vais se alimentar comigo de uma comida que tu nunca mais terás fome. É isso que Jesus está dizendo agora. Só que o povo, a igreja, está vivendo os prazeres pessoais. Por quê? Porque o secularismo, ele tem uma ideia pragmática de que eu posso viver até 30 anos, mas desde que eu tenha prazer no que eu vivo, desde que eu satisfaça o meu desejo. Infelizmente, sem e nós temos que viver de outra forma. Nós temos que viver que eu posso viver 30 anos, mas que eu vivo para a glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E João traz a figura de Caim e Abel. É onde principia a maldade dos espíritos para o homem. Não estou falando da queda lá no céu, no mundo. E João começa falando o dele. Segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a ser humano. E por que o assassinou? Faz uma pergunta: por que o assassinou? A coisa responde: porque as suas obras eram más. De quem eram as obras más? De quem eram as obras más? De Caim. Por isso que Caim matou. Ele matou porque as obras deles eram más. E quem tem obra má vai fazer? Quando você está tomado pelo mundanismo, você só tende a fazer o mundo. É isso que Paulo não nos convence com isso. E quando nós falamos de mundo, irmão, nós não estamos falando de casas, nós não estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de moda, de modernidade. Nós estamos falando de um sistema de valores que foi construído através dos séculos, e isso trouxe barreiras ao entendimento do homem, fazendo com que o homem ache que aquilo é o correto, fazendo com que o homem ache que aquilo é o certo, para que ele possa fazer parte deste mundo. É um exemplo? Os jovens são os mais afetados no mundo. Por quê? Porque quando ele chega na universidade, quando ele chega na escola, quando ele chega na rua, está lá o cara com o cabelo de Neymar, está lá a mulher com a roupa da novela da tarde, da noite, e isso tem influenciado o comportamento dos mesmos. Por quê? Porque para que eu seja aceito lá fora, eu tenho que ser igual ao apóstolo. Eu estou em conformidade, eu estou tendo a mesma forma que vocês estão lá fora. E isso é pecaminoso. Porque você tem que ter conformidade com a palavra de Deus. Por isso que ele diz: serem transformados pela renovação do Espírito que habita em nós. Então é o Espírito de Deus que vai nos dar a sensibilidade de andar qualquer roupa, qualquer tipo de vestimento. E ele vai dizer o que é certo e o que é errado. E agora, a palavra de Deus.
As obras eram mais e as do seu irmão justas. O mundo nunca foi amigo da igreja, não é verdade? Mas ele tenta trazer uma compreensão para que nós possamos aceitá-lo. Aí coloca, não, mas existe agora o termo gospel, né? E esse termo gospel, ele tem, vamos dizer assim, agredido a igreja, por quê? Porque eu sou gospel. E por eu ser gospel, eu posso ir com Josué de rock gospel. Não estou falando com rock em si, mas estou falando do que se fala nas festas de rock. Porque se você for para a festa de rock, para a festa do Iron Maiden, parece que não tem nada diferente. Está lá os caras com a mesma tatuagem, com a mesma zoada. Há conformidade com o mundo aí ou não? Ah, mas é bom. Meu namoro é bom. O meu namoro ser bom, eu posso fazer o que eu quiser. Ao ponto, eu já disse com os jovens uma vez, que não poderia faltar energia. É alguns crentes, aproveita o momento, devendo sair na terra, mas nós temos que ter cuidado. Até o casal tem que abençoar o seu leito, abençoar o seu lar. Não é de todo jeito, que é do jeito que vocês querem, mas do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero. Então, o secularismo está aí, o mundanismo está aí, essa visão gospel está aí. Porque essa visão gospel surgiu nos Estados Unidos. Para quê? Para ganhar as massas, como diz o pastor. Simplesmente para ajuntamento. Simplesmente para ajuntamento. Agora sim, isso eu conheço. O termo gospel é muito mal empregado aqui no Brasil, porque gospel significa evangelho. Mano, eu olhei e não vi esse termo significar evangelho, não. Significa evangelho, assim, ao pé da letra, o nome gospel. Porque a palavra evangelho no grego significa verdade. Gospel significa verdade no grego, no inglês. Entendeu? A palavra evangelho realmente significa verdade absoluta. A palavra verdade, só que é uma verdade de alguns, entendeu? Uma verdade particular. Agora, evangelho significa verdade absoluta. Eu não consegui achar, mas eu não acho também, entendeu? Não vi. Até vi a discussão do reformado, e ele dizendo, e até foi aquele Ricardo Renato Wagner, um amigo dele, que é evangelho freguês, ele traz essa exposição e ele também fala sobre o termo evangelho. Ele discute muito bem esse assunto, tá entendendo? E não é a questão do termo evangelho, ou gospel, que a irmã me entende. A questão é como foi banalizado esse termo, entendeu? Porque gospel sendo evangelho, glória a Deus. Ele significa evangelho, que eu não sei, você sincero. Aí glória a Deus. Mas como ele foi banalizado pela sociedade, ao ponto de qualquer coisa ser atribuído no nome gospel. Você está entendendo agora? E agora no Brasil, todo mundo quer ser crente. Você já notaram isso? A festa é evangélica. Domingo estava na Xuxa, não. Estava lá no programa daquele cara do SBT que substituiu o Gugu. Porque depois que Jesus entrou na nossa vida, mudou o nosso lar, né? E vai lá e vem cá. Quando a filha entrou e começou a cantar, ela começou a arrebentar. É o evangelho mudando. É um evangelho nominal. Entendeu? É essa banalização que está acontecendo. O termo gospel, eu também, a princípio, sinceramente, é evangelho, mas eu procurei assim, não achei. Né? Mas a questão é como ele está sendo usado na sociedade. Como se qualquer coisa que você atribuísse a Deus fosse aceitável. Porque é de Deus. Né? E termina isso acontecendo conosco. A gente não se prepara mais para louvar, para pregar, para expor um assunto. Meu irmão, para Deus, Deus sabe. Termina banalizando. E nós temos que fazer conceito, com esmero, com dedicação. Entendeu? Porque isso é para Deus. Deus nunca deu a nós nada ruim, sempre deu o melhor. Então nós temos que fazer para Ele. Amém? Obrigado a você. Antes de voltar, o maior evangelismo que nós
falou com essa, que é interessante, porque o termo gospel é até como um dos dois, se tornou uma questão banalizada mesmo. Até já fiquei sabendo hoje que eu agora quando eu falo que terça-feira do livro ele está por fora, hoje, e seja para hoje algumas e hoje uma hora da tarde, viu que vai ter na Globo, aquele show lá, eu mesmo não assisti grande capacidade de futebol, a gente vai poder assistir isso. Mas olha só, a questão do gospel nos Estados Unidos, quando surgiu lá, foi uma questão de massificar mesmo a população. E quando foi trazido para o Brasil pela igreja Renascer em Cristo, foi com esse objetivo também. Mas infelizmente o gospel foi uma questão banalizada também. Inclusive quando essa palavra que está aqui, eu fiquei pensando, a história dela não vou cantar o lá da minha igreja. Acho que ele vai acrescentar isso. Ele vai fazer eu suponho isso, eu estou afirmando, eu suponho. Porque se eu quero ter alguma coisa com a aparência cristã, é só eu modificar. E adaptar para o contexto cristão, pronto, é gospel, é de Jesus. Então, é louvável eu aceitar isso. Aí lá que o São Fernando problema que vem, e ele disse que o sonho dele só estava na. Aí ele já resolveu isso como normal. O sonho dele é gravar, vai chamar um cantor evangélico, aí a gente gravar o CD evangélico. Ele viu como é que está. A questão é, para mim, está dando desse tipo de macho. Aí quando você chega na sua universidade que é crente, aí ele diz, A Veja colocou uma matéria, acho que foi semana passada, que foi sobre a questão do mercado gospel, que tem crescido muito. Eles até colocaram mais 7 estrelas do mercado gospel, colocaram a minibar. É o mercado que mais cresce no mundo, ultrapassando o mercado. Isso aí é uma coisa já desde o passado, inclusive. É por isso que a Globo uma sensação e é por isso que a Sony tem o seu lado gospel, porque dá sucesso. É muito dinheiro, é muito grande tudo isso aí, mas nós já discutimos isso aí. A gente discutiu não sei aonde. Acho que foi na terceira idade de Augusto, dessa discussão. Certo? Então, é Augusto. Não? Existiu? O termo gospel nos Estados Unidos começou, ele se focou mais
pastores também, porque muitos têm se levantado. E eu quero dizer a vocês que João advertiu isso e deixa bem claro aqui na carta de João, terceira carta, na terceira epístola de João, quando ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes